Olá, meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Como vocês viram aí no título deste vídeo, vamos lavar, gente, a nossa cortina aqui de casa. E aí eu decidi passar as dicas para vocês. Esta época do ano em que muito frio, umidade, poeira, todo mundo fica doente, é necessário sim a gente fazer a manutenção das nossas cortinas para que todo mundo possa ter saúde em casa. Talvez você se pergunte, Giza, para que ficar lavando a cortina? Gente, primeiro, saúde. Segundo, durabilidade das nossas cortinas. É um material que é muito caro, não é barato. Cortina custa caro, principalmente uma cortina de boa qualidade. Então, gente, não vamos desperdiçar dinheiro, que a Giza fala sempre para vocês. Vamos economizar o gato. O gato que acabou de passar aqui, gente. É desse jeito aqui em casa. Então, vamos economizar, né, dinheiro, cuidando bem das nossas cortinas. Mas falando um pouquinho da saúde, por ser, né, tá ali sempre, sempre pendurada ali, sem acesso, a gente acaba limpando toda a casa e deixa ela lá. Então não é uma coisa que a gente troca toda semana. E com isso vai acumulando poeira, ácaro, vários alergênicos, né, que faz mal para nossa saúde, que aí ataca, né, as nossas ites da vida, que é a rinite, bronquite, sinusite, e assim vai. Então, a manutenção deste item tem que ser regular. Mas a gente vai conversar durante o vídeo sobre como que tu deve lavar, como que tu deve fazer, né, em quanto tempo fazer a manutenção dessa cortina da sua casa aí. Mas, antes de tudo, não esqueça de curtir, de se inscrever aqui no canal. Se inscreve, gente, por favor. Comenta no vídeo, né? Para que esse vídeo chegue a outras pessoas que se interessem por esse conteúdo que a Giza passa aqui com tanto carinho. Giza passa com tanto carinho para vocês, né? Então, por que não compartilhar essas dicas importantes e boas para nosso lar, para nossa família, tá bom? Então, bora lá para mais um vídeo. Existem 4 pontos importantes para que você se atente e veja a importância de você estar fazendo manutenção da sua cortina. E o primeiro deles é que melhora a qualidade do ar da sua casa. Não sei vocês aí, mas aqui em casa a gente tem bastante cortina. Depois eu vou mostrar para vocês e virar aí, vou mostrar que tem bastante cortinas. Então, se essas cortinas estiverem empoeiradas, sujas, gente, não vai dar. Aqui em casa somos a maioria alérgicos, então a gente tem realmente que cuidar, né? No caso eu tenho que cuidar, né? A Giza tem que cuidar da manutenção das cortinas. Então, primeiro ponto aí para você se atentar à limpeza das suas cortinas. Segundo, para que não tenha acúmulos, né, de poeira, além de melhorar a qualidade do ar, você vai ter muito acúmulo de poeira, de ácaros, e isso também traz doenças. Então, não é legal para a família, né? Terceiro ponto, você vai manter a durabilidade das suas cortinas, gente. Aqui as cortinas de casa são 2 folhas, né, que é civel e a de baixo que é tipo um blackout, né? Então são mais cortinas ainda para lavar e a Giza tem que lavar. E o que acontece, gente? Cortinas assim não são baratas. Aqui em casa, essas cortinas, elas são do proprietário. Então, mais um motivo ainda que eu tenho que cuidar muito bem dessas cortinas. Então, gente, quanto mais você lava, né, faz a manutenção dessas cortinas, ela tem uma durabilidade melhor. E aí, por quê? O que acontece? A poeira, ela acaba, né, quando ela acumula muito no tecido, ela torna o tecido mais fraco. Aí você já viu que às vezes você vai tirar uma cortina e ela tá bem frágil, ela tá rasgando com facilidade?
provavelmente não foi feita uma manutenção correta sempre daquela cortina. Então, mais aí, ó, uma orientação para tu cuidar da sua cortina. E quarto e último motivo é, gente, a aparência da nossa casa, que é isso que Giza gosta aqui, e eu tenho certeza que vocês gostam também, de ter uma aparência bonita em casa, né? Vai que tu não cuida dessa cortina e daqui a pouco ela tá toda capenga, rasgando, vai ficar feio. Aí tu não tem dinheiro para comprar outra, não vai querer ficar sem cortina. Então, ó, essa dica da Giza aí, ela é importante. Vamos lavar as nossas cortinas sempre. Porém, talvez você se pergunte, Giza, e aí? Eu não sei lavar cortina em casa. E se eu lavar e danificar? Espera aí que a Giza vai te dar mais uma dica. Será que é possível a gente lavar as cortinas em casa? Dependendo do material que você tem aí, sim, é possível. E aí eu vou dar umas dicas para vocês. E se você tiver alguns tecidos parecidos com as cortinas aqui de casa, com certeza vocês vão conseguir lavar. É claro que tem algumas cortinas que é necessário você levar para um profissional. Por isso que eu dou a dica aí para vocês de vocês olharem bem o tecido, olhar a etiqueta se houver das cortinas e ver se realmente esse material ele pode ir na máquina de lavar. Vamos então retirar as cortinas aqui de casa. Vou dar a dica do produtinho, do que usar, do que vai ser bom para cada uma, né? No caso dessas aqui de casa, que é o que eu tenho mais experiência, para falar para vocês, tá bom? Bora lá comigo lavar essas cortinas. Deixa eu mostrar para vocês como que tá as coisas aqui. Eu preciso então tirar, né, essas cortinas todas. Ali tem a folha da frente. Tem um nome, gente. Vou lembrar do nome e aí eu falo pra vocês. Aí tem essa parte da frente, esse véu da frente. E atrás eu coloquei ali uma outra, que é blackout, que é o que eu tinha aqui, porque fica muita claridade, né, quando a gente vai assistir televisão. E essa aqui também são duas folhas, então vou retirar todas essas. E voltando pra cá, essas daqui, também pra lavar. Então, são bastante cortinas aqui em casa, gente. Então, se eu não fizer a manutenção, a gente vai ficar alérgico. Inclusive, ontem meu marido estava espirrando demais e eu acredito que talvez seja também as capas de almofada. Então, já tirei pela manhã, já tá batendo na máquina. Aí, já vou retirar para poder estender e já colocar as cortinas também para lavar. As capas eu utilizei apenas sabão e amaciante. As cortinas também vou usar os mesmos produtos, mas vou dar uma dica bem importante para vocês, para que possa ajudar também na limpeza dessas cortinas. E aí eu vou aproveitar para dar uma limpeza aqui, embora já tá limpo, não tá tão sujo, porque na sexta-feira eu fiz faxina. Mas aí eu já aproveito, né, e já dou uma geral aqui, dá uma limpada mais ou menos, e coloco as cortinas de volta no lugar. Então, vou retirar agora, já retirar o que tá na máquina e colocar as cortinas para lavar. Vou pegar elas também, porque como elas são de argola, a gente precisa amarrar as argolas para que elas não fiquem batendo uma na outra e acabe estragando. Então, eu vou mostrar para vocês como que tem que fazer.
conforme eu vou tirando, gente, aí eu já vou amarrando essas pontas. Então, o que que você faz? Você junta todas as pontas e aí você utiliza uma liguinha de cabelo para que elas possam ficar mais firmes e não ficar batendo uma nas outras dentro da máquina. Aí é só fazer isso, ó. Deixa com uma liguinha, que aí elas não batem uma nas outras. Então, já vou retirando e já vou colocando para que eu possa lavar elas separadamente, porque eu vou... Essas desse tecido eu vou lavar juntas, né? E deste outro tecido aqui eu vou lavar também juntas, separar as duas. Coloquei aqui sabão em pó, amaciante. Quando a máquina encher, aí eu vou colocar um pouquinho de alvejante. Então eu prefiro que ela encha em vez de colocar aqui na parte de alvejante, porque geralmente acaba manchando a peça. Então eu prefiro, quando encher a máquina, dissolver nessa grande quantidade de água o alvejante, porque aí ele vai se misturar bem mais fácil, em vez de já ir direto na peça. Então é só colocar aqui, ligar, colocar no ciclo delicado, nível da água alto, né, porque tem bastante cortinas. E pronto, gente, agora é só esperar o processo aqui.
uma dica para vocês de como limpar os vidros. Vou aproveitar que já tirou as cortinas, né? Aí a gente aproveita para limpar o vidro. Então o que a gente vai precisar? De um pano úmido com detergente e um pano seco. Vamos passar esse pano úmido com detergente e depois torcer bem esse pano, vir enxaguando sem detergente, sem o produto, passa novamente e por último a gente vai passar o pano seco. Eu falo dessa limpeza como os 3P, é pano limpo, não, pano com detergente, pano limpo e pano seco. 3P, só para vocês lembrar. Se você tiver limpa-vidros e gostar também, eu não sou muito fã de limpa-vidros, geralmente deixa mancha, é mais trabalho do que esse processo que eu faço. Nas casas que eu trabalho, eu utilizo desse, embora algumas gostem que eu use o limpa-vidros, mas eu prefiro não usar porque dá muito mais trabalho. Então, 3P, pano com detergente, neutro de preferência, pano limpo, que é o pano enxaguado, e o pano seco. Tá bom? Então vamos aproveitar aqui para poder dar uma limpada aqui nessas janelas, por fora principalmente, por dentro principalmente, né? Por fora eu limpei esses dias, mas só que eu vou tirar o excesso para ficar top. Eu fui ali enxaguar os panos, porque também não sou fã de pano para enxaguar no balde. Eu poderia colocar um balde aqui e enxaguando, né? E já adiantaria o processo. Porém, gente, quando você enxágua o pano dentro do balde, naquela mesma água, todo o resíduo que vai ficando ali de sujeira, você vai voltando para a superfície que você limpou. Então o ideal é você sempre estar enxaguando o paninho no tanque, que aí ele sempre vai voltar limpo para a próxima etapa, tá bom? É uma dica muito boa, gente. Assim, é claro que no começo eu fazia do mesmo modo que talvez vocês façam em casa, essa questão do balde, é mais praticidade. Só que você fica muito mais tempo ali tentando limpar, tirando, aí fica aquela mancha, aí você volta de novo. E esse processo é uma vez só. Então você já vai lá no tanque, enxágua, volta, pronto, acabou. Tá limpinho. Mesmo que você passe, ainda fica aqueles resíduos, né, de detergente, não tem importância. Você vai retirar ele agora com o pano seco. Outra dica também é sempre estar virando o pano. Para você não utilizar muito pano, deixa o pano nesse formato quadrado. Usou de um lado, virou, usou do outro. Aí eu não quero mais usar esse que tá molhado, viro o pano, uso do lado, uso do outro. Ah, sujou desse lado? Viro, abro todo o pano, viro do avesso, dobro de novo e começa todo o processo. São dicas, gente, que às vezes parece besteira, né? Mas quando você coloca em prática na tua vida, você fala assim, gente, por que eu não pensei nisso antes? Como a gente trabalha com isso, né? Quem não sabe, eu sou diarista. A gente vai pegando, sabe, alguns macetes, alguns truques assim, que facilita pro dia ser bem mais rápido e entregar, claro, uma qualidade pro cliente. Então a gente gosta de praticidade e qualidade. Porque muitas vezes, às vezes você demora mais no processo e acaba não passando para o cliente uma boa qualidade de serviço. Então, é isso, praticidade e qualidade que é o essencial.
vidros limpos com sucesso. Já limpei, já aproveitei, até limpei aquelas caneletinhas ali, sabe, que sempre acumula poeira também. E esses daqui também. Aí agora eu só vou passar um paninho neste daqui, né? Deixa eu até acender a luz aqui, ficar melhor pra ver. Pera aí. Então, tem esse vidro aqui, ó. Só que ele tá bem embaçado, mas não é por dentro, é por fora. E eu não alcanço, porque dá pra vocês verem ali, ó, a escada. Não tem como eu alcançar por fora, então vai ser só por dentro mesmo. Vou passar um paninho pra tirar o pó e beleza. Dois 2000 anos depois. Sintam a paz deste lugar, gente. Tudo bem cheirosinho e limpinho por aqui. As cortinas eu não deixo secar no varal. Assim que centrifuga, gente, você já coloca elas de volta no lugar, que elas, além de secar até mais rápido já no varão, a casa fica cheirosinha. Vocês vão amar isso, gente. Você já aproveita e coloca aquele amaciante que tu gosta bastante. E aí a casa vai ficar com um cheirinho maravilhoso. Ali naquela cortina eu já tinha uma reserva. Então, como aquele blackout ele é de plástico e ele demora mais para secar, aí eu coloquei a reserva de trás e a que eu lavei na frente. Aqui as duas que foram lavadas, né? Voltando para cá, aqui também, ó, não é a mesma que eu tirei. Inclusive ela ainda tá batendo lá, porque se eu fosse deixar todas bater para mim encerrar esse vídeo, gente, eu ia terminar esse vídeo só amanhã. Porque no delicado demora muito para poder lavar cada peça. Como eu também tinha uma reserva dessa, já coloquei aqui, que já tava limpa e guardada. Aí eu já coloquei aqui. Então, ficou top do mesmo jeito. Aí eu aproveitei e já dei uma limpada aqui no chão, ó. Piso bem limpinho. Pra ficar tudo já top aqui. Aí eu não preciso mexer mais na sala essa semana. Limpei também a mesa, as cadeiras. Tirei o pó, os vidros que nem vocês viram, também limpei. As capas coloquei de volta, ó. Chegou a mudar de cor, gente. Porque tava feio a coisa. Fazia tempo que eu não tirava para lavar. E aí eu aproveitei agora que saiu um solzinho, né? Depois dessa friaca aí que a gente teve. Aí eu aproveitei o sol, né? Para poder lavar essas capas. Aí ficou tudo bem limpinho. E tá tudo bem cheirosinho aqui em casa. Uma coisa que eu ia falar para vocês é quanto tempo eu devo lavar as minhas cortinas. Pesquisando, gente, eu vi que se você tem cortinas como assim na sala, quartos, é bom você tá lavando de 3 a 6 meses. Isso depende muito de como é o seu bairro aí, né? Por exemplo, às vezes o bairro é muito empoeirado, tem construção por perto, bairros perto de muita poluição. Então, aí depende, aí você vai analisando. Então, é de no mínimo 6 meses, que é o que eu faço aqui. Aqui, embora que eu deveria estar lavando mais, porque aqui tem bastante poluição por causa das fábricas. Geralmente, eu lavo de 6 em 6. Mas, o correto seria de 3 em 3. Se você tem um quarto lá que quase não é usado, aí você pode pedir a cada 6 meses, uma vez anual, que não acumula muita poeira, então dá para demorar, deixar mais um tempinho aí sem lavar. Mas aqui, geralmente, eu faço de 6 em 6, porém, eu deveria estar fazendo de 3 em 3, principalmente porque aqui tem muitas fábricas e nós estamos com a construção aqui por perto. Se vocês viram aí no vídeo que eu cheguei até a espirrar, porque o pó subiu aqui, viu, dessas cortinas, tava muito cheio de pó. E é um serviço que não dá para estar fazendo sempre, né, gente? A gente tem que aproveitar o momento que dá e fazer.
Mas ficou top. Espero aí que vocês tenham gostado das dicas que eu dei para vocês, né? Foram dicas aí bem interessantes, que não custa dinheiro, o que custa é só a sua força de vontade. Virar aqui, né, gente, para poder me despedir de vocês. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu possa ter ajudado vocês aí com as dicas aí de como lavar a sua cortina e que incentive você também, né, a ter mais ânimo para poder fazer essa tarefa aí de deixar sua casa sem poeira, sem espirra, né, e deixar o mais limpo possível para que não traga isso, doença para casa e a família fica aí todos com saúde, tá bom? É isso, gente, até o próximo vídeo. Tchau! Ah, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir bastante, de comentar se você gostou desse vídeo, tá bom? Tchau!